Damas e cavalheiros, bem-vindos ao canal. Dois probleminhas de probabilidade. Isso aqui é um dado comum de 6 faces. Se eu lanço esse dado, qual a probabilidade dele estar agora mostrando a face 6? Isso é fácil, é 1/6. Esse é outro dado. Se eu lanço esse dado, qual a probabilidade de estar mostrando a face 6? Também é simples, 1/6. Não tem nenhum mistério. Agora, o segundo problema. Isso aqui é um baralho completo de 52 cartas, já embaralhado. Se eu tiro uma carta aqui aleatoriamente, qual a probabilidade dessa carta ser um ás? Isso não é difícil. O baralho tem 52 cartas, delas 4 são asas. Pela definição de Laplace, a probabilidade dessa carta ser um ás é 4/52. Agora, se eu tiro uma segunda carta, qual a probabilidade dessa carta ser um ás? Agora complicou, porque o baralho agora tem 51 cartas depois que eu tirei aquela. Mas quantos ases que eu tenho aqui? Não sei, depende do que aconteceu nessa carta. Nesse vídeo, nós vamos começar a ver problemas desse tipo. Problema em que alguma coisa que aconteceu antes pode afetar as probabilidades de alguma coisa que aconteceu depois. O que aconteceu nessa carta afeta as probabilidades dessa carta. Essa é uma das ideias mais importantes em probabilidade e em estatística. A de que dois eventos, dois acontecimentos podem estar relacionados um com o outro em termos de probabilidade. O que acontece em um pode afetar as probabilidades do que acontece no outro. A diferença entre o problema dos dados e o problema das cartas é que nos dados, a probabilidade desse dado mostrar uma face 6 não depende do que aconteceu no primeiro dado. Esses dois eventos, esses dois lançamentos de dados são o que a gente chama de probabilisticamente independentes. Agora, nas cartas, o que aconteceu na primeira carta modifica a probabilidade da segunda carta. Eles são o que a gente chama de probabilisticamente dependentes. A probabilidade da primeira carta é fácil. A gente já calculou, é 4/52, o que dá 1/13. Agora, qual a probabilidade dessa segunda carta ser um ás? Vamos calcular isso agora. Vamos resolver esse problema. Se duas cartas são retiradas de um baralho completo, qual é a probabilidade de que a segunda seja um ás? Teremos duas situações. Ou a primeira carta foi um ás, ou a primeira carta não foi um ás. Esse aqui é um esquema de um baralho completo com 52 cartas. Essas aqui são os 4 ases. Se a primeira carta foi um ás, vamos supor que seja esse ás de espada. A probabilidade da segunda carta ser um ás será dada pela definição o número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos possíveis. Casos possíveis são as 51 cartas que permanecem no baralho depois que eu tirei uma. Casos favoráveis são os 3 ases que permaneceram. Isso dá, então, 0,0581. Agora, se a primeira carta não foi um ás, por exemplo, vamos supor que foi esse 6 de copas, a probabilidade da segunda carta ser um ás vai ser, no baralho agora, há 51 cartas depois que essa saiu. E os ases são 4, porque ainda não saiu nenhum deles. Resultado, então, 0,0784. Essa probabilidade é geralmente representada assim. O ás com índice 2 representa ás na segunda carta, e o ás com índice 1 representa ás na primeira carta, e essa barra vertical indica uma condição. O nome completo dessa probabilidade é probabilidade condicional de sair ás na segunda carta, dado que saiu ás na primeira. Ou, mais resumidamente, probabilidade de ás na segunda, dado ás na primeira, ou resumindo mais ainda, probabilidade de A2 dado A1. Essa segunda probabilidade é representada como P de A2 dado A barra 1. Essa barra sobre a letra indica negação em lógica. Significa que não aconteceu um ás na primeira carta. Isso é lido normalmente como probabilidade condicional de sair ás na segunda carta, dado que não saiu ás na primeira, ou probabilidade A2 dado não A1. Um outro problema agora usando o mesmo baralho. 3 cartas são retiradas aleatoriamente sem reposição de um baralho completo. Por exemplo, quais as probabilidades de saírem 3 asas
3 figuras, rei, dama e valete de qualquer naipe, nessa ordem. Item A, qual a probabilidade de saírem 3 ases? Esse é um diagrama de árvore representando os ases e os não ases. Esse aqui é um esquema de um baralho completo de 52 cartas. Essas aqui são os ases. Quando o jogador vai tirar a primeira carta, qual a probabilidade dela ser um ás? O número de ases é 4 e o número de cartas no baralho é 52. Então, 4 sobre 52. Qual a probabilidade de ser uma carta que não seja ás? Cartas que não são ases são essas 48 aqui. Probabilidade, então, 48 sobre 52. Se o jogador tirou a primeira carta e foi um ás, por exemplo, esse ás de espadas, qual a probabilidade da segunda carta que ele retirar também ser ás? Agora o baralho tem 51 cartas depois que saiu essa, e os ases são 3, então 3 sobre 51. Qual a probabilidade de sair uma carta que não é ás? Os não ases continuam aqui, 48 deles, e o baralho tem 51 cartas. Se essa segunda carta que ele tirou foi o ás de ouros, qual a probabilidade agora da terceira carta também ser ás? O baralho agora tem 50 cartas, depois que saíram 2, e ases são esses 2 que sobraram. Então, 2 sobre 50. Qual a probabilidade de sair um não ás? Não ás continua sendo esses 48 daqui, sobre o total do baralho, que é 50. A letra A pede probabilidade de 3 ases. Probabilidade de ás na primeira, ás na segunda e ás na terceira. Isso vai ser dado usando a regra da multiplicação pelo produto da probabilidade de sair ás na primeira carta, vezes a probabilidade de sair ás na segunda carta depois que já saiu na primeira, vezes a probabilidade de ás na terceira carta depois que saiu na primeira e na segunda. Então, essas duas são probabilidades condicionais. Essas probabilidades todas a gente já tem, são essas que estão aqui no diagrama de árvore. Probabilidade de ás na primeira carta é 4 sobre 52. Probabilidade de ás na segunda carta depois que já saiu na primeira é 3 sobre 51. Probabilidade de ás na terceira carta depois que já saiu na segunda e saiu na primeira é 2 sobre 50. Multiplicando isso tudo, dá 24 sobre 132.600, o que é aproximadamente 0,00018. Letra B. Qual a probabilidade agora de serem 3 figuras? Esse é um diagrama de árvore agora representando figuras e não figuras. E, novamente, um esquema representando o baralho completo. Essas aqui são as figuras. Quando o jogador retira a primeira carta, a probabilidade de ser uma figura, então, vai ser o número de figuras, que é 12, dividido pelo baralho completo, 52. E a probabilidade de ser uma carta que não é figura, ou seja, um ás ou uma carta numerada, é 40 sobre 52. Se a primeira carta que ele tirou foi uma dama de copas, por exemplo, qual a probabilidade da segunda carta também ser figura? Agora, há 11 figuras no baralho que foi reduzido de uma carta, então 11 sobre 51. E qual a probabilidade de ser uma não figura? Não figuras são essas que estão aqui do lado de fora, continua sendo 40, então a probabilidade de 40 sobre 51. Vamos supor que ele tirou um valete de espadas na segunda carta. Qual a probabilidade agora de ele tirar de novo uma figura na terceira carta? Agora, o número de figuras são 10 e o baralho tem 52 cartas, tirando 2, 50. Então, 10 sobre 50. O número de não figuras continua sendo 40, então a probabilidade de não figura 40 sobre 50. A probabilidade de 3 figuras, então, figura na primeira, segunda e terceira carta vai ser probabilidade de figura na primeira carta vezes a probabilidade de figura na segunda, dado que foi figura na primeira, vezes a probabilidade de figura na terceira, dado que saiu na primeira e na segunda. Que são essas probabilidades que a gente calculou aqui em cima. Probabilidade de figura na primeira carta, 12 sobre 52. De figura na segunda carta, depois que a primeira foi, 11 sobre 51. E de figura na terceira carta, depois que a segunda e a primeira já foram, 10 sobre 50. Multiplicando isso tudo, isso dá 0,00996, que é aproximadamente 0,01, um centésimo. Terceiro agora, probabilidade de rei, dama e valete de qualquer naipe nessa ordem. Isso aqui agora é de novo aquele quadro representando o baralho, com as cartas rei, dama e valete marcadas separadamente. A probabilidade da primeira carta ser um rei vai ser 4 sobre 52. Rei na primeira carta.
Vamos supor que ele tirou esse rei aqui, um rei de copas. Qual a probabilidade agora da segunda carta ser uma dama? Probabilidade de dama na segunda, dado que foi rei na primeira, são 4 damas num baralho que agora tem 51 cartas. Vamos supor que saiu essa daqui, de espadas. Qual a probabilidade agora da terceira carta ser um valete? Probabilidade de valete na terceira carta, dado que foi rei na primeira e dama na segunda. Os valetes são 4 e o baralho tem agora 50 cartas. A probabilidade então de sair rei na primeira, dama na segunda e valete na terceira vai ser a probabilidade de rei na primeira, vezes a probabilidade de dama na segunda, depois que saiu rei na primeira, vezes a probabilidade de sair valete na terceira, dado que saiu rei na primeira e dama na segunda cartas. Essas probabilidades a gente já calculou. Probabilidade de rei na primeira carta, 4 sobre 52. Probabilidade de dama na segunda carta, depois que a primeira foi rei, 4 sobre 51. Probabilidade de valete na terceira carta, 4 sobre 50. Multiplicando tudo, 64 sobre 132.600, o que dá 0,00048, ou aproximadamente 0,0005. Nesses problemas, é sempre bom comparar as respostas de cada item, para ver se esses números fazem sentido, se tem alguma explicação, e também para ver se a gente não fez nenhuma besteira nas contas. Para comparar essas 3 probabilidades, é melhor reescrevê-las em termos de frações com denominador 10.000, o que dá esses números. Dá para ver que a maior probabilidade, o resultado mais fácil de conseguir, é esse daqui, 3 figuras. Essa probabilidade é 20 vezes a probabilidade de sair rei, dama e valete e 50 vezes a probabilidade de saírem 3 ases. Faz sentido 3 figuras serem muito mais fáceis de conseguir do que 3 ases, porque há muito mais figuras no baralho do que ases. Há 12 figuras e só 4 ases. E também faz sentido 3 figuras serem mais fáceis do que rei, dama e valete nessa ordem. 3 figuras significa qualquer figura, em qualquer ordem. E aqui significa que tem que ser essas 3 figuras, especificamente rei, dama e valete, e nessa ordem. Não pode ser outra ordem. É claro que isso aqui fica mais difícil e por isso a probabilidade de acontecer isso é bem menor. Esse conceito de probabilidade condicional é um dos mais importantes na teoria de probabilidade e é fundamental em várias áreas que lidam com grande incerteza. Por exemplo, a medicina. Aquele ali é William Osler, que foi um famoso médico canadense do século XIX, que definiu a medicina como ciência da incerteza e arte da probabilidade. Porque em medicina, geralmente os resultados são interpretados em termos de probabilidades condicionais e não de certezas. Por exemplo, talvez alguns de vocês se lembrem disso. Isso aqui é um teste de Covid, daqueles que a gente comprava na farmácia. Se você faz um teste desse e dá positivo, isso quer dizer que você tem Covid com certeza? Não. Um teste desse te dá uma probabilidade condicional. A probabilidade de você ter Covid, dado que o teste foi positivo, é maior do que a probabilidade de você ter Covid, dado que o teste foi negativo. Mas não é certeza, é probabilidade. Áreas como a medicina, biologia, economia, psicologia lidam geralmente com probabilidades e não com certezas. Bom, mas isso já é assunto para um outro vídeo. Por hoje, obrigado pela visita e até o próximo.